O avanço tecnológico na saúde tem desenvolvido cada vez mais ferramentas usadas com o uso de inteligência artificial. O Panda é uma ferramenta chinesa que vem demonstrando avanços no diagnóstico precoce do câncer de pâncreas. Sobre a evolução da inteligência artificial na medicina e a precisão alcançada na detecção de tumores no pâncreas, eu conversei com o diretor da Associação Paulista de Medicina e da Associação Médica Brasileira, Antônio Carlos Endrigo. O câncer de pâncreas, ele muitas vezes, quando aparece, é com base em algum sintoma que o paciente tem, né? Ou um sinal que aparece, uma icterícia, uma dor, ou até às vezes já uma metástase em algum outro órgão, nem no pâncreas ainda. Então, quando aparece, o prognóstico é muito ruim. Então, quando a gente vê uma nova ferramenta para fazer um diagnóstico o quanto antes, é muito estimulante para nós. E essa ferramenta, ela já tem trazido bons resultados. Já tem alguns exemplos de pessoas que fizeram essa tomografia com essa inteligência artificial e foi identificado cânceres ainda na fase inicial. Agora, não é só o câncer de pâncreas que tem se beneficiado da inteligência artificial para fazer um diagnóstico precoce. As mulheres que fazem mamografia também têm utilizado um sistema muito semelhante. E de forma segura, não cada vez mais estudada, a inteligência artificial já é uma realidade abrangente em que... qual é o tamanho dessa abrangência, né? O que é possível hoje mais fazer? O senhor já trouxe a questão dessa detecção de outros cânceres femininos, inclusive. Em que momento nós estamos da implantação da inteligência artificial na área da saúde? Nossa, já estamos numa fase muito inicial. E tanto de como se aproveitar dos benefícios da inteligência artificial, os benefícios que ela pode trazer para nós, como em si da própria inteligência artificial. A inteligência artificial ela precisa de informação, ela precisa de dados. O que eles fizeram? Eles aplicaram uma série de tomografias e quando tem um exame normal, uma tomografia normal de pâncreas, eles alimentam uma base de dados. E quando apresenta alguma tomografia alterada, eles descreve a alteração. E cada vez mais a inteligência artificial é alimentada com essas bases. Agora, depois que você tiver uma base bem robusta, com bastante quantidade, você faz as tomografias e pede para a inteligência artificial comparar com aquela base que foi alimentada previamente. E quanto maior o volume que foi feito previamente, maior a acuracidade dos exames. E a inteligência artificial, Jorge, ela é muito boa nisso, né, de fazer comparações. Né? O médico, quando ele faz a análise de uma tomografia, ele também não deixa de fazer uma comparação, ele usa a experiência dele para comparar. Só que a gente consegue, num computador, inserir muito mais exemplos, muito mais modelos. E aí que a gente consegue melhorar. A máquina ela consegue ser melhor do que o ser humano. Isso como um exemplo de aplicação da inteligência artificial. Esse caminho leva tempo, então, além de investimento, de mais pesquisa, precisa desse tempo para esse abastecimento de dados, para que as pessoas estejam preparadas para usar essas ferramentas também, os profissionais? Leva tempo, Joyce, você tem razão, leva tempo e também a gente tem um desafio pela frente, né? Como você bem sabe, a LGPD ela dá o direito do titular do dado, das pessoas que são donas dos seus próprios dados, em compartilhar. Então, se a gente tem muitas restrições de compartilhamento de informações, a gente também não consegue criar uma base de dados robusta para a gente melhorar a acuracidade da inteligência artificial. Então, temos esse desafio pela frente. Mas, com o tempo, a gente vai adquirindo, implementando maior segurança no uso desses dados e também alimentando essa base de dados para a gente ter um melhor resultado. No Sistema Único e Público de Saúde, já tem algum uso em andamento baseado na inteligência artificial? Tem sim. Alguns sistemas, alguns serviços de saúde
já usam, por exemplo, na mamografia. A gente tem alguns tipos de exames que a gente faz como prevenção. Então, nesse exemplo da mamografia, a gente tem um volume gigantesco de dados, porque todas as mulheres devem fazer esse exame, e esse exame a gente vai alimentando esses bancos de dados, os computadores, onde aplicamos a inteligência artificial. Então, na mamografia, estatisticamente, de cada 100 mamografias feitas, 9 apresentam alguma diferença de exame. Tem algum sinal que pode ser um câncer. Às vezes não é, mas pode ser um câncer. Então, você imagina um médico que ele fique assim, o dia inteiro analisando essas mamografias. Você concorda que em algum momento ele fica cansado e pode, sabe, se dispersar e deixar passar alguma? Quando você põe isso para uma máquina, não existe esse cansaço. E muitos serviços de saúde do SUS já usam essa inteligência artificial no caso das mamografias. Já no caso do câncer de pâncreas, como ele não é feito por uma prevenção, ele só é feito quando tem, às vezes, um paciente com uma história de algum parente, alguma característica genética ou mesmo até algum sintoma, a quantidade de exames ainda é pequena, porque mamografia é um raio-x, um exame com custo bem menor. Já no caso do câncer de pâncreas, é uma tomografia, que é um exame muito mais complexo. Então, ainda a gente tem a questão do custo para se utilizar da inteligência artificial. Quais são as promessas? O que esperar daqui para um futuro próximo? A gente tem hoje uma questão que é o seguinte, a gente precisa treinar os médicos a utilizarem esse serviço, utilizar a inteligência artificial. E alguns médicos ainda precisam saber como lidar com ela, como tirar o maior proveito dela. Infelizmente, as faculdades de medicina ainda não inseriram em seus cursos algum treinamento, alguma base para o médico saber como lidar com a inteligência artificial. Eu acho que esse seria um primeiro passo para a gente ampliar o uso da inteligência artificial por parte dos médicos. Não só dos médicos, profissionais de saúde de uma maneira geral. Quando a gente tiver isso, acho que o crescimento vai ser exponencial de uso da inteligência artificial e preparo desses profissionais para utilizar. E, consequentemente, a inteligência artificial vai melhorar cada vez mais, porque é tudo assim que funciona. Quanto mais a gente usa, mais a gente treina, mais a gente tira proveito e mais a gente vai alimentando e aproveitando os recursos que a inteligência artificial e os benefícios que ela pode trazer para a gente. Eu acho que o futuro é muito promissor, Joyce.